Shabbat Shalom, o tema da mensagem dessa Parashá 44, Devarim, palavras. Não perca você nenhuma oportunidade de Hashem. Não perca você nenhuma oportunidade de Hashem. Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, por nos permitir fazer parte de um povo escolhido pelo Senhor, pela tua amizade com Avraham. Obrigado pelas tuas instruções. Nos traz entendimento através da tua Ruach, para que a gente possa seguir fazendo aquilo que o Senhor tem para que nós façamos de forma correta, obedecendo e trazendo a tua presença para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor, e tudo possa ser transformado diante dos nossos olhos pelo Senhor. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach. Então o tema dessa mensagem é: não perca você nenhuma oportunidade de Hashem. Existem muitas situações na nossa vida cotidiana, na nossa vida social, que são condicionadas a uma janela de tempo, a um prazo definido, como por exemplo, um prazo de uma inscrição para um concurso público, um concurso de vestibular, entre outros prazos, entre outras situações. E existe um prazo com um procedimento para fazer essa inscrição. E depois haverá uma prova com uma data, com um horário definido, com limite de duração. E se alguém perder o prazo dessa inscrição, perder o prazo da prova, não terá como reclamar posteriormente. Poderá ter que esperar por uma nova oportunidade num próximo ano, e dependendo da situação, talvez nem exista mais uma nova oportunidade. Nas intersecções da nossa vida com o mundo espiritual, também existem eventos condicionados a um período de tempo específico. E nós precisamos estar atentos para não perdermos as oportunidades de Hashem para a nossa vida ou para outras pessoas através da nossa vida. Oportunidades. No famigerado evento do bezerro de ouro, o povo de Israel iria ser destruído ali naquele deserto. Porém, Moshe intercedeu a Hashem e perguntou por que a ira de Hashem deveria se acender contra o povo de Israel, a quem Hashem havia tirado do Egito, com mão poderosa, com grandes feitos. E por que os egípcios deveriam dizer que Hashem os tirou do Egito para matar no deserto? Moshe clamou por misericórdia, pedindo para que Hashem se lembrasse da aliança que ele fez com Avraham, Isaac e Israel. Essa é uma das poucas passagens que vemos ser mencionado os nomes Avraham, Isaac e Israel, ao invés de Yaakov. Moshe sabia que o nome Israel estava associado à promessa de Hashem, da criação de uma nação, de uma sociedade, como conhecemos hoje. Moshe intercedeu com humildade, e não em oposição aos planos de Hashem. E o povo de Israel ali pôde ser preservado. Outros eventos ocorreram, o povo de Israel endureceu o coração, colocou Hashem à prova. Hashem havia ordenado para o povo entrar e tomar posse da terra. Essa era a ordem. Entre e tome posse da terra. Porém, na Parashá Shelar Lerá, envie por você mesmo, eles decidiram fazer o que Hashem nunca, jamais
havia ordenado e enviaram 12 espias. 10 desses voltaram com relatório negativo e contaminou todo o povo de Israel, e que passaram a reclamar diante de Hashem. Hashem ficou aborrecido com aquela geração, com os maiores de 20 anos, exceto Yehoshua, Josué e Caleb, um judeu e um não judeu. E ali o povo recebeu um decreto de que não entrariam mais naquela terra, perderam a oportunidade. Havia passado os limites de murmuração e eles perderam a oportunidade de entrar na terra da forma que Hashem havia estabelecido. Perderam prazo. Bamidbar, Números 14, de 39 a 42. Quando Moshe contou essas coisas a todo o povo de Israel, o povo sentiu remorso. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, subiram ao cume da montanha e disseram: aqui estamos e pecamos, mas agora subiremos ao lugar prometido por Adonai. Moshe respondeu: por que vocês se opõem ao que Adonai disse? Vocês não serão bem-sucedidos. Não subam lá, pois Adonai não está com vocês. Se o fizerem, seus inimigos os derrotarão. Moshe orientou ao povo de Israel que sem a presença de Hashem, eles seriam derrotados. O povo não ouviu as instruções de Moshe, seguiram na sua própria força. E o que ocorreu? Foram derrotados. O povo de Israel, do qual Hashem nos permitiu fazer parte, sempre teve dificuldades de obedecer às instruções de Hashem. Porém, nós podemos mudar isso na nossa vida. Nesse dia que se chama hoje, nós ainda estamos dentro da janela, dentro do prazo que se chama hoje, de buscar o Senhor para termos a nossa vida transformada. O povo de Israel daquela geração não havia se dado conta, não perceberam que haviam perdido a oportunidade de entrar na terra e que morreriam por conta disso no deserto. Hashem não se importava com o que os egípcios ou outros povos poderiam pensar ou falar sobre ele. Hashem nunca se intimida diante de nenhuma situação. Hashem sempre honrará suas promessas contidas nas Escrituras Sagradas, independentemente da obediência ou não do povo de Israel, composto por dois povos, judeus e não judeus. Se a sua vida estiver alinhada com as Escrituras Sagradas, e então os compromissos de Hashem para com a palavra dele será estendido sobre a sua vida. E toda e qualquer situação, não importa qual seja, de perseguição, sempre será utilizado para glorificar o nome de Hashem através da sua vida. Os planos de Hashem nunca, jamais serão frustrados. Porém, pelo nosso livro, preste atenção nisso. Muita gente tem dificuldade de compreender. Tem até as teologias aí de uma vez salvo, pode continuar pecando que está salvo. Teologias de engano, de mentira. O plano de Hashem nunca será frustrado. Porém, nós, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas erradas, nós podemos sim frustrar os planos de Hashem para a nossa vida. Pela nossa liberdade de escolha, pelo nosso livre-arbítrio. Nós podemos atrasar a nossa vida. Que haja entendimento
da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Nós podemos atrasar a nossa vida. Se você não for, Hashem vai levantar outro para ir no seu lugar. O plano dele não vai ser frustrado, mas o seu, pelas tuas escolhas, podem sim ser frustrados. Aquela geração, por suas escolhas continuamente erradas e falta de confiança nas promessas de Hashem, eles não sabiam, porém tinham cometido o seu último erro. Eles cometeram o último erro. Eles não sabiam. E com esse último erro, eles se condenaram a morrer no deserto. Eles se condenaram a morrer no deserto. Passaram dos limites de murmuração, reclamações, porque tudo tem um limite nessa terra. E eles perderam a oportunidade, a janela de tempo que havia sido estabelecido para eles entrarem e tomarem posse da terra. Essa era a instrução, essa era a ordenança. Nessa Parashá 44 Devarim, em palavras, podemos compreender que a advertência que Moshe deu ao povo de Israel havia sido ordenada diretamente por Hashem, através da vida de Moshe. Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 41 a 43. Então vocês me responderam: pecamos contra Adonai. Nós subiremos e lutaremos de acordo com tudo que Adonai, nosso Deus, nos ordenou. E todos seus homens prenderam os armamentos aos braços, considerando mais fácil subir para a região montanhosa. Entretanto, Adonai me falou: diga-lhes, não subam e não lutem, pois não estarei ali com vocês. Se vocês os fizerem, seus inimigos o derrotarão. Então assim declarei a vocês. Mas vocês não ouviram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Hashem. Pegaram em armas e subiram para a região montanhosa. Aquela geração do povo de Israel, por suas constantes reclamações, insatisfações, perderam a oportunidade de entrar na terra e assim morreram no deserto. Quais têm sido as suas reclamações, as suas insatisfações? Seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu trabalho? Seja cauteloso, cautelosa, para não perder em definitivo a oportunidade de Hashem para a sua vida. Hashem utilizou a vida de Moshe para advertir o povo de Israel. Moshe disse para o povo que não fossem lutar para entrar na terra, porque Hashem não estaria com eles naquele evento. Hashem estava com Moshe, porém, Hashem não estava com o povo naquela situação. E o povo nem percebeu, nem se deu conta que a presença de Hashem não estava com eles. E ainda assim, da mesma forma que aconteceu com Shinshon, quando foi derrotado, seguiram na sua força. Ainda assim, Hashem tentou adverti-los a não fazer o que eles queriam muito, porque estava obstinado. E Hashem tentou alertá-los, porque a presença de Hashem estava com Moshe. Nós podemos ser abençoados com as bênçãos que foram colocadas sobre outras pessoas, assim como as bênçãos de Avraham estão sobre nós todos os dias, por causa da amizade de Hashem com Avraham. Além do mais, Hashem se importa com todas as vidas, inclusive com as pessoas que não se importam com ele. Pessoas que não obedecem às suas instruções e por conta disso padecem, passam por coisas que não deviam. E sabe o que acontece no final? Atribuem a responsabilidade das suas escolhas erradas ao Senhor. Por que ele não impediu? Por que ele não me quebrou as pernas? Hashem nunca desejou o mal
sobre a vida de ninguém. Porém, não podemos esquecer que tudo possui um limite. E não podemos mais seguir perdendo as oportunidades do Senhor para as nossas vidas. Não temos como saber quando será a última. O povo de Israel havia desobedecido e perderam a última oportunidade de entrar na terra. Perderam. Perderam a janela de tempo para demonstrar sua emuná, sua confiança em Hashem. Porque passaram dos limites e foram rejeitados para entrar no descanso de Hashem. E depois seguiram para lutar na sua própria força contra esse mundo tenebroso. E o que ocorreu? Foram derrotados. Nós não sabemos quantas pessoas morreram naquele evento. Porém, Moshe tentou adverti-los a não seguir sem a presença de Hashem. Hoje, a Ruach HaKodesh nos alerta para não entrarmos nesse mesmo erro, nesse mesmo engano, acreditando que sem obedecer às instruções de Hashem, através das Escrituras Sagradas, Hashem estará conosco, porque Ele não estará. E nós estaremos lutando as nossas batalhas na nossa própria força, sozinhos nesse mundo tenebroso. E qual será o resultado? Derrota. O Senhor não tem isso para a nossa vida. Yeshua nos ensinou, Yohanan, João, capítulo 6, versículo 37. Quem o Pai me dá, virá a mim, e quem vier a mim, com certeza não rejeitarei. Essa palavra é verdadeira. Porém, as pessoas em geral têm muita dificuldade de compreender que tudo tem um limite. E esta palavra tem um prazo de validade. Tem um tempo oportuno para ocorrer. Lucas, capítulo 13, versículo 24 a 27. Ele, Yeshua, respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não serão capazes, uma vez que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta. Vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. E ele lhes dirá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a impiedade. Essas pessoas estavam buscando viver pelas Escrituras. Estavam buscando Yeshua quando já não mais poderiam encontrá-lo. E Yeshua os rejeitou. Essas pessoas não eram ímpias, não eram pessoas contaminadas pelo pecado. Preste atenção. Porém, eram pessoas negligentes com as coisas de Hashem. Pessoas com uma vida religiosa, como nós lemos em Yeshayahu, aqui. Vida religiosa, vida de aparência. Matitiahu, Mateus 25, capítulo 25, versículos 11 a 13. Mais tarde as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor,
Elas gritaram: deixe-nos entrar. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia nem a hora que a janela vai fechar. Se não estivermos prontos e preparados a tempo, no tempo oportuno, que é hoje, nós também seremos tratados como essas pessoas na presença do Senhor. E isso não é suposição, isso vai ocorrer. Ninguém tem como saber quando será a sua última oportunidade. Aquela geração do povo de Israel perdeu a última oportunidade de entrar na terra. E depois queriam entrar na sua própria força. E lutaram sozinho, sem a presença de Hashem. Foram derrotados. E muitas pessoas ali perderam suas vidas. O nosso proceder, o nosso falar revela se Hashem está ou não conosco. Está ou não no nosso meio. No texto que lemos do livro de Yohanan, nos ensina que se estivermos no Senhor e Ele em nós, se guardarmos o que Hashem tem nos orientado a fazer, se tivermos a Torá em nossos corações, se guardarmos os mandamentos que Hashem nos orienta, daremos muitos frutos. Avalie você os últimos eventos, os últimos anos, os últimos meses da sua vida. Avalie você. As coisas estão melhorando? Ou as coisas estão piorando ao seu redor? Quais têm sido os bons frutos que você tem produzido? Entretanto, muitas pessoas têm sido sistematicamente enganadas pelos seus próprios desejos de não obedecerem a Hashem. Acreditam enganadamente que a lei passou, que não é necessário mais guardar a antiga aliança. O que serão dessas pessoas? E dos seus enganos? Hashem não poderá agir sobre a vida de uma pessoa que não obedece às suas instruções e ainda desprezam, desdenham das suas coisas sagradas. Malachi, capítulo 1, versículo 12 a 13a. No entanto, vocês o profanam dizendo que a mesa de Adonai está suja, para que o fruto e a comida oferecidos sejam desprezados. Vocês também dizem: como é cansativo esse desdenho de tudo. Lemos no livro de Shayahu que até o boi conhece seu possuidor, mas os filhos de Hashem se recusam a reconhecê-lo, recusam-se a fazer o bem para si mesmo, seguem perdendo oportunidades deixadas por Hashem, insistem em lutar as suas batalhas sozinhas, na sua própria força, e depois que tudo dá errado, alguns ainda têm coragem de buscar o Senhor por necessidade. Não importa, Ele vai atender. Mas não por reconhecerem quem Hashem é, de fato. Muitas pessoas acreditam que o problema da vida delas é o esposo, é a esposa, é os filhos. Não é. O problema da vida dela é ela com o Senhor, é a vida dela com o Senhor. Este é o problema da vida dela. Está seguindo nas batalhas sozinha, sem a presença de Hashem, querendo obter vitória. Doce ilusão, não vai ter. Talvez da mesma forma que o povo de Israel fez
relatado nessa paraxá, depois que aquela geração havia perdido a oportunidade final de entrar na terra, eles reconheceram que erraram. Pecamos contra o Senhor. Por não confiar e não obedecer a instrução de Hashem e decidiram subir para lutar sozinhos. Hashem não estava com ele. E eles foram derrotados. Porque não obedeceram. Porque não confiaram. Estavam obstinados nos seus próprios propósitos. E queriam arrastar Hashem de qualquer forma no seu caminho. O Senhor não vai, se você não obedecer. Não vai estar com você. Não se engane mais. Hoje, Yeshua, o Mashiach, está à porta do seu coração e bate. Nós temos tempo. Dê ouvidos para minhas palavras. Você está recebendo a oportunidade de abrir essa porta e deixar Yeshua entrar. Porque está escrito, risgar no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Seja rápido, seja breve e não perca mais nenhuma oportunidade de Hashem para a sua vida enquanto isto é possível. Pois haverá um tempo em que as pessoas desejarão abrir a porta do seu coração para Yeshua, porém não mais o encontrarão. Porque existe um limite para todas as coisas. O tempo de mudança chama-se hoje, agora. E esse tempo está acabando. Para fecharmos, se você tomar hoje a decisão de permitir que Yeshua habite de fato na sua vida e passar a viver fielmente pelas escrituras sagradas, não de aparência, vivendo uma vida em santidade, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, sem brigas, sem embates, com seus pais, no seu trabalho, na sua escola, com seus colegas, onde quer que você esteja, você receberá como presente a presença de Hashem, através de Yeshua, na sua vida. E esta presença de Hashem estará com você em toda e qualquer batalha que você tiver que enfrentar. Batalhas que muitas vezes não é nem tua escolha. Nessa vida, mas Hashem contigo. A vitória é certa. E esse é o desejo de Hashem para a nossa vida. Que a Arua possa falar ao seu coração, para que você não perca mais o time, o tempo, que você não perca mais nenhuma oportunidade, nenhuma janela de tempo deixada por Hashem, através de Yeshua. Que jamais estejamos entre as pessoas que vão implorar para Yeshua abrir a porta, depois que o tempo estiver esgotado. Que o Senhor nos guarde e nos livre disso. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 17/8, teremos uma única Paraxá 45. Vá et Hanan, supliquei. Moshe segue com o seu discurso final aos filhos de Israel. Relata
que implorou para Hashem para entrar na terra de Israel, mas que Hashem não aceitou o seu pedido. Sobrou até para Moshe. Moshe continuou exortando, advertindo o povo para obedecer às instruções da Torá e seus mandamentos. E pediu para o povo se lembrar da incrível revelação que eles receberam no Monte Horebe, no Monte Sinai. Quando Hashem falou com todos ali, todos ouviram, sem exceção, todos sem exceção ouviram. Você já ouviu a voz do Senhor, Ele quer falar com você. E que essa memória possa ser passada de geração em geração. E assim segue. Convoco a todos a fazerem uma leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, a Ti te dando graça. Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacov, louvado e engrandecido seja Teu santo nome. Nos ajude a Te obedecer. Não importa o que seja. Ainda que num primeiro momento nós não possamos entender. Mas nos ajude a ter força para confiar no Senhor. Que essa confiança seja acreditada sobre nós como justiça. Nos faça invisível para os olhos do mal. Pessoas más que querem, Pai, se levantar para nos prejudicar. Que a Tua presença esteja conosco, através das Tuas Escrituras, onde quer que nós estejamos. E que muitas pessoas possam ser libertas desse mundo tenebroso. É o que eu lhe peço. Nos ajude a compreender que a nossa luta, Pai, não é contra pessoas ao nosso redor, mas contra potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Tenha misericórdia, só existe uma forma de vencermos, é trazermos sobre a nossa vida a Tua presença em obediência. Nos ajude, Pai, a não mais, nunca mais, perder nenhuma oportunidade na nossa vida, proveniente do Senhor. Em nome de Yeshua, tenha misericórdia da nossa vida, dessa geração que tem escolhido um caminho extremamente perigoso, caminho de morte. Que não seja assim com a nossa vida, porque o Senhor estabeleceu sobre nós um caminho de vida através de Yeshua. Nos ajude a compreender, nos ajude a confiar e obedecer. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.